Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, você é uma pessoa de fé. Você lembrou de rezar. Você não tira Deus da sua mente e do seu coração. Isso traz paz na sua vida, traz esperança. E vamos alimentar essa nossa fé com a oração, com a palavra de Deus. Façamos sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, escutemos a palavra do Senhor. O Evangelho de Jesus segundo São Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, glória a vós, Senhor, que diz não somente para os saduceus, mas para muitas pessoas: vocês estão muito enganados. Vocês estão muito enganados em pensar nas coisas do céu conforme pensam as coisas da terra. Vocês estão muito enganados de querer entender as coisas espirituais tendo como ponto de partida as coisas materiais. Vocês estão muito enganados em quererem compreender o céu como uma repetição daquilo que se vive aqui em cima desta terra. Não, meu irmão, não, minha irmã. Nosso Senhor diz que é uma realidade espiritual bem diferente. Se nessa terra aqui a gente casa e se dá em casamento, não, uma vez depois da morte não tem mais isso. Esses laços que nós criamos entre nós, humanamente, para a honra e glória de Deus, marido e mulher, pai e mãe, filhos e filhas, sobrinhos, amigos, tudo isso é muito bonito, é muito prazeroso e somos convidados a viver isso aqui. Essa realidade humana com Deus, nos respeitando, nos perdoando, nos compreendendo e nos ajudando mutuamente. Mas para nós que cremos no poder da ressurreição de Jesus, nós não ficamos preocupados se passando pela morte, eu vou lá, vou me encontrar sabendo quem é meu pai, sabendo quem é minha mãe, sabendo quem é meu irmão. Isso para mim não importa. O que é que importa para mim? Importa que eu estarei com Deus. E com Deus eu estarei com todos aqueles que são de Deus.
se meu pai e minha mãe, se meus irmãos e minhas irmãs são todos de Deus, e quando eu partir eu vou estar com Deus, então eu vou entender que estarei com todos. E não importa para mim saber se é irmão, saber se é irmã, saber se é pai, se é mãe, se é marido ou se é mulher, o que importa é estar junto. Na misericórdia infinita de Deus, isso é mais importante. Vocês estão muito enganados, diz Jesus, porque os saduceus negavam que os mortos poderiam ressuscitar e colocam então uma passagem da Sagrada Escritura, um mandamento, segundo a tradição da época, se uma mulher e um homem se casassem e o marido morresse, o irmão do marido, o cunhado, teria que casar para manter a descendência, para ter os filhos que o primeiro irmão não teve. E aí eles colocam essa questão. A mulher teve os 7 irmãos e nenhum deixou filhos. E quando morrer, quando ressuscitar, ela vai ser mulher de quem? Olha só, estão pensando o céu conforme a terra. Nosso Senhor quer ensinar outra coisa. Acaso vocês não estão enganados por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Porque quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, de Jesus, serão como os anjos do céu. Isso é uma alegria para nós, meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos fiéis. Com efeito, nós cremos no Deus da vida. Para nós católicos, quando nós morremos, a nossa morte não é definitiva. Nós cremos na ressurreição. Quando nós morremos, para nós católicos, nós continuamos vivos. E nosso Senhor afirma isso muito bem. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, não é Deus de morto não, é Deus dos vivos. Por quê? Porque nós aqui nesta terra, vivendo a nossa fé, nós cremos no Deus da vida. E nós recebemos o espírito de imortalidade. Cremos na palavra de Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então o meu Deus não é Deus de morto não, é Deus de vivo. Ele está comigo agora nessa terra. Vai estar comigo quando eu passar pela morte. E vai continuar comigo pós-morte. Essa é a fé católica. Daí o fato de nós católicos mantermos sempre nossas velinhas acesas, simbolizando Jesus é nossa luz. Costumamos acender na nossa oração, costumamos acender quando visitamos os cemitérios, quando estamos velando um corpo. Por quê? Porque para nós aquela pessoa não está definitivamente morta. Ela acolheu a fé em Deus, o Deus da vida. Então ela só passa, continuará viva. Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Eu creio, meu querido irmão, querida irmã, que essa palavra do Senhor é um convite a nós, a nos lançarmos na fé, a compreender que humanamente não sabemos de tudo, mas que temos fé naquele Deus que tudo sabe e que isto é o que mais importa. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é vida, Ele é tudo para nós. Por quem você quer rezar, que graça espera alcançar, coloque agora no seu coração. Oremos. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a Santa Cruz seja minha luz, que o demônio não seja o meu guia. Afasta-te, Satanás, não me sugira as tuas vaidades, é mal que me dás, bebe teu próprio veneno. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pra te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor, pra te adorar
ouvir você cantar com toda a força. A minha alma, a minha